Nós estamos agora em mais uma jornada científica e para nós é uma alegria muito grande termos esse momento uma vez por ano. E na jornada científica nós temos a oportunidade de apresentarmos pesquisas, descobertas, indagações, provocações que são feitas a partir dos estudos e, em geral, aplicadas à linha de frente, isto é, o chão da igreja, do ministério, da vida, porque esse é o grande desafio que a nossa faculdade tem. A nossa faculdade quer desenvolver novas gerações diante de um mundo que está em constante mudança e mudança rápida e veloz. Se você pega o perfil do adolescente hoje, daqui 5 anos você vai pegar o perfil do adolescente e vai ser completamente diferente. Então nós estamos sintonizados a essas alterações e mudanças e todo o processo na faculdade, nossos professores e professoras têm trabalhado muito à medida que a sua disciplina permite nesses processos. Claro que ensinar cultura presente na aula de grego, né, Celso, talvez não vai caber muito bem, mas em uma boa parte das disciplinas nós temos trabalhado isso. Então, a jornada científica ela tem como papel importante levar essas pesquisas a lume, gostaram da palavra lume, né? Para que a gente tenha condições de dar às igrejas, aos líderes, à própria academia, condições de avanço nas suas pesquisas. Veja, nós já estamos na 7ª jornada, 7ª edição, portanto, é um desafio para nós. É um desafio maior, eu acho, não tanto para nós. Um desafio maior é convencer o sistema igreja, o sistema ministério pastoral a entender que ele pode ser mais do que instrumental. Lamentavelmente, as pessoas vão para o ministério e vão ser meros balconistas. Eu disse isso na colação de grau sexta-feira. O ministério é muito instrumental, você vai ter que fazer e acaba não refletindo e não pensando, não estabelecendo fundamentos, não conhecendo o mundo e o contexto em que a gente vive, de modo a dar respostas bíblicas a essa situação. Trabalhei com meus alunos 2 semanas seguidas, por exemplo, alunos de ética e bioética, discutindo ideologia de gênero. Então nós trabalhamos não só com a fundamentação matricial da criação, não só trabalhamos com a discussão bíblica, nós trabalhamos com fundamentos neurobiogenéticos, discutimos antropologia, discutimos cultura, e eu preparei uma aula, seria uma aula, mas não deu. Tivemos que vir para 2 aulas, entendeu? Modelos contemporâneos de família e assim por diante. A minha área é uma área que permite muito essas discussões, mas a jornada científica ela amplia mais ainda essas discussões, né? Então, aos poucos, a gente percebe que o ministério, lá na linha de frente, necessita ser só do que fazedor de coisas e transformador de fim de semana em distração e aeróbica gospel, né? Então nós temos que entender que a igreja é o povo de Deus, não um ponto de encontro de fim de semana. Então a jornada científica é algo que faz isso. Eu faço sempre um exercício com os meus alunos, dizendo para eles o seguinte: quando vocês saírem daqui, vocês vão entrar no sistema e vão esquecer tudo, né? Eu fico provocando o tempo todo os alunos, viu, Gideon, para que eles não entrem nesse sistema, mas criem novidades bíblicas, quer dizer, criem novas, né, não são novidades, mas criem estratégias bíblicas, assim. Então, eu diria para você que o papel nosso é esse, né? O papel é esse, levantar esses desafios. E no Matrix tem uma frase que diz o seguinte: há uma grande diferença entre conhecer o caminho e ter andado nele. Por que digo isso? Porque nós estamos trazendo aqui professores que não só conhecem o caminho, mas andam nele. E a primeira apresentação vai ser feita pela Nauzira, que ela andou por esse caminho. A Nauzira não sabe, mas enquanto ela estava lá, acho que 17 anos, né, lá na Angola, a gente anda por ela por aqui, e eu fico imaginando se ela pudesse contar cada detalhe. Eu acho que não daria para você usar a vida inteira, né? Seria difícil. E então ela conhece e depois ela vem estudar, e aí ela escreveu uma tese
Tá? E ela vai apresentar essa tese hoje, evangelização ou colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Ela é formada em teologia, ela é formada em enfermagem, tem mestrado em ciência da religião, tem mestrado e doutorado em ciência da religião, e ela vai hoje nos brindar, entende, nos despertando para um alerta muito grande de como fazer missão, né, ou missões, e olhar para o outro, e fazer missões sem fazer a importação de nossos modelos que achamos que são belos, bonitos e perfeitos, porque nós aprendemos nossos precursores, né? Então eu não queria tomar mais tempo e queria passar imediatamente a palavra lá na Alzira, para que ela pudesse estar aqui apresentando. Então eu vou, de uma forma resumida, expor um pouco as ideias principais do livro. Então a professora Madalena pediu para eu fazer essa abertura. Eu já tinha apresentado alguma coisa aqui na faculdade, mas não esta obra, né? Então esse livro é fruto da pesquisa na universidade, então tem parte só da pesquisa. Eu só aproveitei alguns trechos e principalmente tirei alguns conteúdos mais polêmicos, que era sobre um período nos Estados Unidos, e então como para evitar maiores polêmicas, né? E tudo começou quando eu fui para a África. Então eu fui para a África naquele romantismo, aquele desejo de trabalhar, de ser uma missionária. E quando lá cheguei, um país em guerra, um país marxista-leninista, e um conflito armado que durou quase 40 anos. A guerra de Angola foi de 61 até 2002. Se bem que foram duas guerras, até 75 é a guerra entre os movimentos pela libertação e a independência de Angola. E depois a Segunda Guerra quase emendada, a partir de 75, 76, quando o MPLA consegue o apoio da União Soviética, e aí os outros partidos não foram consultados. Então nessa questão toda, a UNITA pede ajuda dos Estados Unidos. Então aquela guerra entra na Guerra Fria, foi uma loucura. E eu, jogada nessa situação aí, com aquele paradigma de que missionário, eu vou lá falar de Jesus, eu vou distribuir folheto, eu vou fazer algumas coisas. Então o meu paradigma, como o paradigma predominante nosso, era aquele paradigma do fazer, não é? Fazer coisas, bem instrumental. E só que o que eu pude ver ali, eu vi assim que eu estava totalmente despreparada, havia um descompasso, não só pela mudança dos tempos, mas também o que era ser um missionário numa situação de crise, o que era evangelizar. Então a crise começa ali. Então, na verdade, a pesquisa também foi uma forma de sistematizar aquela experiência. E no capítulo 1 eu trabalho um pouco isso, dessa crise paradigmática que vivemos, não é? E o David Bosch fala que é um período, a gente vive nessa zona limítrofe, e onde ele fala assim que essa época de mudança de paradigma, por sua natureza, é um tempo de crise, porque as adequações e etc. E eu trabalho muito com Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo bastante lido agora, e o Boaventura Souza Santos, ele é um dos teóricos do Fórum Social Mundial. E ele defende essa tese da crise paradigmática, né? E o Boaventura Souza Santos então fala que eu tinha chegado à conclusão que a ciência em geral, não apenas as ciências sociais, se pautavam por um paradigma epistemológico e um modelo de racionalidade que davam sinais de exaustão, né?
sinais tão evidentes que podíamos falar de uma crise paradigmática. Então ele fala, é possível falar de uma crise paradigmática, né? O Bauman fala dessa modernidade líquida, que até defende, será que estamos vivendo o começo de uma nova era, não é? No livro do Thomas Kuhn ele fala isso, dos grandes paradigmas e pequenos paradigmas, e talvez estamos vivendo não só uma crise paradigmática, mas uma mudança de era, não é? Até ele fala não só pós-modernidade, que eu também não gosto desse termo, não é? Porque se você for definir o que é modernidade, falar que estamos na pós-modernidade é incorreto. Mas ele fala da segunda modernidade, então o Bauman fala de uma era pós-paradigmática. Inclusive a palavra paradigma para Bauman já está obsoleta, né? E então o Thomas Kuhn, que é um teórico que também me basei para trabalhar essa questão, o que ele defende sobre a estrutura das revoluções científicas, o que acontece numa mudança paradigmática, né? Quando as verdades estão deixando de ser verdades, as tradições, onde as pessoas precisam rever as formas de fazer. Então, os valores que uma comunidade compartilha começam e precisamos rever, né? E aí vivemos então uma crise, quando o modelo existente é incapaz de resolver os problemas emergentes. Então, a minha crise começou lá, em pleno campo missionário, assim, mas o que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que é evangelizar aqui? Nessa miséria, uma assolação terrível, e com o recrudescimento dos combates, do conflito, o que é evangelizar aqui nesse país, né? E o Thomas Kuhn fala exatamente isso, que alguns indivíduos, então, geralmente são poucos, começam a perceber o descompasso, não é? E começam a ver a coisa qualitativamente diferente dos outros. E geralmente a maioria continua repetindo, não é? Então, eu creio que além de um período intervalar, nós vivemos um período de... O Boaventura usa esse termo, né? Nós vivemos um período de sociedades intervalares, né? Então, além disso, dessa crise paradigmática, nós também reproduzimos um modelo missiológico medieval. Então, nós vivemos não só uma crise paradigmática, epistemológica, social, nas ciências, etc., mas o nosso paradigma missiológico é medieval também, né? Então, algumas motivações nossas são erradas. Então, eu vou trabalhar isso e eu defendo isso, que as nossas motivações, então, muitas vezes são só para cumprir nossos objetivos, não é? Nós não nos importamos com as pessoas, fazemos no automático. E é interessante que às vezes eu tenho falado isso, muitas pessoas até que se dizem da missão integral. Então a pessoa tem um discurso bonito, eu sou da missão integral, mas ela é colonialista. Então, ter um bom discurso, ou ter um discurso coerente, muitas vezes é preciso saber, então, como que está a nossa prática, né? Como eu estou vendo o outro. Por isso, esse trabalho é um trabalho sobre alteridade, não é? A tese original, o tema é missão e alteridade, descolonizar o paradigma missiológico. E o Bosch fala muito, então, dessas motivações erradas, que parece que a gente está falando do período medieval, mas a coisa está acontecendo agora. Então, esses motivos que o Bosch fala que podem ser... David Bosch, um missiólogo sul-africano, que é um dos referenciais que eu aproveito na pesquisa. E ele fala de motivos impuros e motivos adequados, mas também são ambíguos, né? Então, por exemplo, os motivos impuros, motivo imperialista, né? Vamos lá tornar os nativos sujeitos dóceis. Inclusive, a palavra missão não é... O pessoal evangélico às vezes fica chocado quando a gente fala assim, que não deveria ter... Eu até defendo que não tinha nem que ter teologia da missão, não é? Mas é outra situação. Para mim precisa ter teologia da missão porque
o conceito e o paradigma está totalmente esvaziado, né, no nosso meio. Então, a missiologia está no quintal, né, da teologia, por uma compreensão errada do que é a missiologia, né? Mas por que estou falando isso? A palavra missão foi empregada a primeira vez pelos jesuítas, por Inácio de Loyola, justamente nesse contexto. Eles vinham do velho mundo para cristianizar os selvagens, e esse agente que vinha para cá era chamado missionário, quer dizer, está em missão, né? Então, esse motivo imperialista, motivo cultural, que durante o período da expansão colonialista para os americanos era levar o American Way, né? O estilo de vida americano, não é? Motivo romântico, a gente vê demais, tudo isso você está vendo até hoje, é demais. Muita gente me procura, não sei, eu queria tanto ser missionário, eu quero ir para o Nepal, né? E parece que quanto mais longe, mais exótico, é mais espiritual, né? Motivo do colonialismo eclesiástico. Então a gente vê muita igreja querendo ir abrir a sua igreja. Então você vai na África, você vê igreja, não vou citar nomes aqui, né? Mas você vê lá, igreja do Jardim Abobrinha, e às vezes até o pastor, do pastor X, né? Então exportar a sua confissão. E há motivos adequados, mas ambíguos também. Então o motivo da conversão, quer dizer, só para isso, só proselitismo, conversionismo, quantidade de almas, né? E eu tenho trabalhado isso com os meus alunos aqui, nós trabalhamos a missão e criação, teologia da criação, então a gente tem falado, Deus não nos colocou aqui no mundo só para ganhar almas, a nossa missão no mundo não é ganhar almas, e missões não é ganhar almas, missões não é falar de Cristo simplesmente, e são partes, fragmentos da missão, mas a missão é de Deus, não é? Começou lá em Gênesis, e nem é só pós-queda, né? Como a grande maioria vê, que parece que a Bíblia começa em Gênesis 2, né? Começa em Gênesis 2 e termina em Apocalipse 20, e o Christopher Wright fala, a Bíblia começa com a criação e termina com a criação, não é? Ali Deus dando a primeira grande comissão lá em Gênesis e termina, vi novos céus e nova terra. Começa e termina com a criação. Então, essa missão de Deus em todo o texto sagrado e até hoje é uma realidade. Então, o motivo escatológico, quer dizer, a gente viu principalmente nos despertares, no livro eu trabalho isso, no período dos avivamentos, a teologia dos avivamentos que ajudou a sedimentar essa visão, esse paradigma, Jesus está voltando mesmo, e o que importa é só o Espírito, e vamos embora, tudo já vai acabar já, e o que é temporal não tem nenhum valor, não é? Então, o motivo da plantação de igrejas, a gente vê assim, aquela hiperênfase em plantar igrejas. Por exemplo, ontem na Flick, né, entre os livros, a Otimar tinha pedido para eu ir lá, mas o meu livro não ganhou, porque é difícil mesmo. O livro que ganhou é o movimento de plantação de igrejas, porque isso dá ibope, isso dá voto, isso, né? E eu falo justamente o contrário, né? Eu falo justamente o contrário. Nossa missão não é plantar igrejas, não é? Primeiramente fazer discípulos, né? Primeiramente. E o motivo filantrópico, né? Então também tem o outro extremo, tem gente por aí, vamos abrir creche, não sei o quê. Então o pessoal acha que missão integral é abrir creche, ou acha que vamos fazer algumas ações sociais pensando que isso é missão também. E em nenhum momento há proclamação e tal. O René Padilha diz que em algum momento tem que haver proclamação, não é? Para haver missão. E, enfim, então, após essa introdução mostrando essa crise, tanto paradigmática como uma crise que afeta a missão, afeta o nosso paradigma missiológico, então, ao constatar nossas abordagens, eu trago essa problematização, não é? Mas por quê? E são pessoas sinceras, somos cristãos sinceros, amamos a Deus, não é?
E às vezes preocupados com não só a situação espiritual da pessoa. Eu conheço muita gente que se diz da missão integral, está preocupado com aquela pessoa integralmente. Mas a minha irmã, por exemplo, desculpa citar minha irmã, posso citar exemplo de casa porque assim fica mais fácil. Então minha irmã foi militante muitos anos de um partido e tal, e uma pessoa excepcional, maravilhosa, tem um trabalho incrível. Mas às vezes de tanta gente conversar hoje, então um exemplo, se uma pessoa africana estava na minha casa, não, isso aqui tá bom para essa pessoa, né? Não, aquilo ali, só aquilo lá já está bom, aquele passeiozinho, ou aquela, quer dizer, qualquer coisa tá bom para um africano ou uma pessoa que é pobre, né? E então a gente não consegue reconhecê-lo como sujeito, né? É muito complicado isso. Mas eu vou falar melhor depois. Então nós continuamos reproduzindo uma prática missionária caracterizada como os superiores que sabem e podem resolver os problemas das pessoas, e eu decido o que é bom para ela. Eu já tive africano na minha casa, que era o último final de semana. Eu falo, desculpa estar citando um exemplo de africano, porque é a minha realidade do dia a dia. Agora mesmo saiu uma turma da minha casa, então estava lá o último final de semana e disse, irmã, quero conhecer o Ibirapuera. E aí uma pessoa me pedindo para levar essa pessoa para dar uma passeadinha na sua casa. Eu falei assim para o africano, ó, você fica só um pouquinho e volta logo para a gente ir no Ibirapuera, que vão te pegar lá. Bom, resumo, a pessoa acabou ficando no final de semana, e quando apareceu na segunda, quase chorando já para embarcar, falou, não me deixaram sair porque queria me mostrar na igreja. Eu falei, eu sabia, queria mostrar no zoológico, queria mostrar o prêmio, queria mostrar assim, viu, eu tenho amizades internacionais. Então esse para mim é um exemplo típico de colonialismo. O meu objetivo é que importa, a minha agenda. Entende? Eu decido o que é bom para você. Esse final de semana você vai na minha igreja, eu quero te apresentar. Que Ibirapuera, que você o quê? E a pessoa saiu daqui bem frustrada. Então, em nossos encontros com o outro, nessa ânsia de cumprir a agenda, não é? Muitas vezes não reconhecemos essa pessoa como sujeito. Ou seja, o nosso paradigma invisibiliza as pessoas, né? Nós continuamos a reproduzir essa lógica colonialista eurocêntrica de dominação, quer dizer, que nega a identidade do outro. Eles tinham uma agenda, o outro é só um combustível para alcançar o meu objetivo. Então, nossa evangelização muitas vezes é porque nós temos meta, irmãos. Nossa evangelização é só porque Jesus mandou, porque a Bíblia diz, mas não porque eu me interesso por pessoas, eu amo pessoas. Então, o Bosch, ele diz assim, o empreendimento missionário moderno, em sua íntegra, está tão contaminado por sua origem no colonialismo ocidental e sua estreita associação com ele que é irremediável. Temos que encontrar uma imagem completamente nova hoje. Eu trabalho muito isso no livro, como nós fomos cúmplices na história, né, de movimentos imperialistas. Então, o Bosch também nos traz essa pérola aqui. Ele diz assim, missão designava as atividades pelas quais o sistema eclesiástico ocidental se propagava para o resto do mundo. Está dando para ver? Então, o direito de ter colônias trazia consigo o dever de cristianizar os colonizados, fazendo com que o período colonial seja o responsável pelo grande avanço das missões. E na pesquisa, eu trabalho bastante com teóricos dos estudos pós-coloniais, né? E eles sustentam que essas relações desiguais entre norte e sul, nós aqui, a turminha do sol e do calor e do sul, né? Essas relações desiguais, não é? Está a compreensão ou explicação do mundo contemporâneo. Essas relações foram constituídas historicamente pelo colonialismo, e o fim do colonialismo, enquanto relação política, não acarretou o fim do colonialismo enquanto relação social.
Então eles defendem que só terminou esse colonialismo político só. Muitas vezes já aconteceu. Eu trabalho numa organização que também... Eu não sou anti-americana, veja, não estou falando mal de americano, mas já aconteceu situações assim de eu falar, sim, mas vamos sentar e conversar. Aí a pessoa diz, você está louca, não, Cida? Mas se o americano falou, entende? Então nós sempre vamos ser os selvagens, a maioria das vezes, para sentar na mesa e conversar igual. Nunca vai ser, nunca não, poucas vezes, né? Então a ideia de superioridade ocidental, que os estudos pós-coloniais, essa aqui é o mote principal, é a base desses estudos, né? Pressupõe a diferença colonial, que transforma diferenças em valores. Então, e foi aí a coisa. Quer dizer, quando chegaram, viram o diferente, não é? Então, todo o meu trabalho sobre a alteridade está muito a partir daí. Transforma as diferenças em valores. Então, você é inferior. Você não é igual a mim. O que não é igual a mim é inferior. Né? Então, é muito interessante. Eu vejo quando tem pessoas aqui da África, as pessoas tem isso, lá tem aquilo. Né? Então, o colonialismo, o Boaventura Sousa Santos diz que colonialismo, uma forma resumida, básica de definir, é quando você decide o que é bom para o outro. Então, os conquistadores passaram a considerar essas diferenças como inferioridade. Eles tinham objetivos, cumprir a agenda. Então, eu estou falando para explicar essa lógica de dominação. Né? O outro, então, é só um combustível para alcançar nossos objetivos. E aí, nessa esteira, nisso tudo, nos movimentos de expansão colonialista, nesse período é que fortalece muito essa crença do destino manifesto. Bem falada, bem conhecida nas universidades, nos seminários, falamos muito do destino manifesto, não é? Só que é triste porque a coisa ainda existe, né? Então, essa crença enraizada na superioridade ocidental e tendia a tratar os povos de outras culturas como inferiores e alcançou sua expressão máxima na expansão colonial do Ocidente. Eu queria fazer um parênteses e dizer assim que eu fui muito colonialista quando fui ser missionária, no início, não é? Porque é muito forte isso em nós, é muito complicado desconstruir certas coisas, não é? Pois o empreendimento missionário ocidental do período que estamos analisando partia não apenas dessa premissa da superioridade da cultura ocidental sobre os demais, mas também da convicção de que Deus escolhera as nações do Ocidente. Então, os Estados Unidos não só se sente o escolhido por Deus hoje para ser guardas do mundo, protetores do mundo, não é? E com base em suas qualidades únicas, para serem porta-bandeiras de sua causa, inclusive até os confins da terra. Então, eu defendo que com os movimentos de expansão colonialista ali foi formatada essa visão, mas no decorrer da história há eventos que contribuíram para a sedimentação dessa forma de pensar no nosso paradigma missiológico. Então, o paradigma que predomina, o nosso paradigma missiológico predominante é colonialista. Não é? Então, no livro, capítulo 1, capítulo 2, eu vou trabalhando isso, mostrando que já na igreja primitiva ela combateu problemas, ela combateu o gnosticismo e outras coisas. A gente vê que já muito cedo, não é, o dualismo grego influenciou o pensamento cristão, de que o corpo não é tão importante, que o que importa é a alma, o espírito, né? Depois eu estou citando só alguns eventos, porque não dá para você apresentar um livro em poucos minutos, né? E aí eu falo também da hierarquização e a institucionalização do cristianismo no século IV. Então, Constantino bate o martelo e essa oficialização
deu esse caráter também de superioridade. Bom, agora nós somos posição, né? Então, são pequenos eventos, coisas na história que vão contribuindo para formatar esse pensamento. A gente vê que no monasticismo, que começou inicialmente para se separar um pouco daquela igreja medieval que estava perdendo um pouco seus objetivos, mas depois esse isolamento também se tornou algo como que não quero misturar com o mundo, né? A gente vê que depois das cruzadas, já lá no ano 1000 e pouco, século XI, lógico que é um evento triste, todos reconhecem, mas as cruzadas também trazem esse elemento do quem não é cristão, eu passo a faca, né? Vamos lá! Essa ideia da conquista, tanto é que até nossas camisetas, muitos slogans é nosso general, vamos lá, vamos... Mas não é minha área, esse não é o trabalho, mas deu um retoque, né? A Inquisição também, quem não pensa como eu, com licença, né? E o fortalecimento do clericalismo. O clericalismo, eu creio que foi um componente muito forte para dar esse tom do nosso paradigma missiológico arrogante, né? Que a gente acha que a pessoa não cristã é inferior a nós. Nós vemos o não cristão como inferior. A gente vai evangelizar já de baixo para cima, assim, de cima para baixo, né? E lógico, então, até chegar nos movimentos de expansão colonialista, né, no século XVI. Então, até o século XVI, resumidamente assim, nós vemos que há um só projeto. E queira ou não, mal ou bem, a Igreja Católica é a guardiã da fé cristã até ali. Então, até ali, um projeto. Então, no livro, a partir do capítulo 3, eu pego essa bifurcação do século XVI e vou para o movimento da Reforma, né? E aí, com a Reforma Protestante, aí trabalho um pouco mostrando, porque há muita acusação, os missiólogos acusam muito os reformadores de não terem dado a devida atenção à missão, que os reformadores não contribuíram, não deixaram contribuições para a missão. Inclusive, ao contrário, tem textos dos reformadores dizendo que não precisava, né? Mas eu defendo porque eu creio assim, que os primeiros anos havia aquela necessidade de fortalecer o movimento, blindar o movimento, né? Então a reforma estava com outra prioridade, Então, depois com o movimento da reforma, a gente vê assim, na Europa o pietismo, o puritanismo na Inglaterra, o pietismo na Alemanha. Então esses movimentos de santidade e experiência que vão contribuindo para essa coisa do não me misturo, do isolacionismo, não é? E esse grupo dos puritanos, o puritanismo, são esses que migram para os Estados Unidos. Então, a imigração que chega nos Estados Unidos, que vai começar o trabalho lá, são esses puritanos, e depois vamos ter os despertares, né, que é como são chamados os avivamentos, lá nos Estados Unidos, né? Então, esses despertares, essa teologia, com essa hiperênfase nas últimas coisas, e que desprezava as coisas terrenas, foram dando essa formatação final no paradigma, né? Eu falo um pouco também sobre a teologia de Agostinho, que pode ter influenciado também, né? Quando que a alma está perdida e que precisamos demasiadamente da graça e a misericórdia, pode ter reforçado, não é? Então a igreja nos Estados Unidos, então era muito forte isso, que a igreja só se ocupa com as coisas espirituais, não é? E, por exemplo, no livro eu até trabalho um pouco isso, da questão da escravatura. Então no sul dos Estados Unidos, onde foi mais forte essa luta, o norte combateu, o norte era mais intelectualizado, não é? E o sul, não é que o sul queria escravatura, mas o sul precisava de escravos por causa das lavouras e tudo. Então, uma
um bom discurso foi esse. Não, a igreja cuida do privado e o público não é. E isso ajudou muito a formatar essa ideia e foi uma defesa para as ideias iluministas também. Não, a igreja fica aí no privado, e houve uma acomodação. E é interessante que a igreja assistia, né? A gente sabe que tinha até diáconos batistas no movimento da Ku Klux Klan, né? KKK. É KKK, mas não é mais KKK. E... Nada engraçado. Hã? KKK não é nada engraçado. Então, a gente vê assim que esse movimento, então, que chega lá, não é? A ideia dos puritanos, era, eles sentiam essa responsabilidade de multiplicar esse projeto civilizador de implantação do reino de Deus. Então eles criam mesmo, nós vamos implantar, e daí vem a raiz da motivação missionária deles. Nós vamos implantar sociedades puritanas ao redor do mundo, né? Implantação do reino de Deus. Sentiam isso. Então, fortaleceu muito nesse período o Destino Manifesto. Essa crença foi muito fortalecida nesse período, que os Estados Unidos foi escolhido para salvar e cuidar do mundo, né? Então, como vamos atuar numa nova lógica? Como fugir dessa lógica, não é? Que vem a contrapor a esse continuismo, um modelo que dá sinais de esgotamento. Então, não só o nosso modelo, juntando com a própria crise paradigmática, né? Então, a gente, como lutar por uma cultura de liminaridade, não é? Que você respeite o outro, ouça o outro, respeite sua história, seu saber, suas diferenças, não é? Então, é preciso a gente pensar além da lógica eclesiocêntrica. A questão toda, eu tenho falado nas minhas aulas, está muito na nossa teologia, não é? A missão ficou na eclesiologia, ficou na doutrina, ficou como missão da igreja, não é? Então, no nosso paradigma, a igreja é o centro. A igreja é o centro. E não pensamos a partir da Missio Dei, não é? Podemos aprender com os erros da história, podemos fugir dessa obsessão gerencial. Então, nossa obsessão é por números, né? Quantas almas, quantas conversões, isso é que interessa, né? Estar atentos aos sinais dos tempos, buscar a glória de Deus, conquistar o direito de ser ouvido. Eu vou mostrar já uma tabela que fiz, não é? Então, é preciso coragem para a gente rever nossas motivações, disposição para reavaliar projetos silenciadores. Nossos projetos são silenciadores porque a nossa abordagem, nosso programa é assim: nós decidimos na matriz, levamos pronto para as pessoas, não é? Não há uma conversa, não há uma decisão com o grupo, não é? Descer do camarote, tirar a luva, decidir escutar, rejeitar a prática missionária bancária. Então eu falo dessa prática missionária bancária que eu estou preocupada em despejar conteúdos nas pessoas, elas são meus depositários, eu sou depositante, e toma aí e quer orar comigo, não é? Esse é o paradigma. Então, para mim, o que importa são as adesões, os números que vão responder ao meu apelo, né? Então, resgatar o ideal do projeto inicial de Deus. Então, deixa eu mostrar, ainda não é a tabela, eu queria mostrar aqui. Vejam, na tabela, por exemplo, eu coloco aqui, se eu levantar, o pensamento colonialista e o pensamento descolonial, não é? Então, aqui, a lógica é cumprir a agenda, né? Relacionamentos. Então, um exemplo, nós vemos aqui, ela é eclesiocêntrica. Aqui é uma compreensão a partir da Missio Dei. Então, o Christoph Wright fala, a questão toda não é que, quando a gente fala de missão da igreja, não é? Então, a missão da igreja, então Deus tem uma missão para a igreja ou uma igreja para a sua missão? Não é?
Quem veio antes? Então, por exemplo, a missão salvacionista e civilizatória, aqui ela é internacional e relacional, cumprir programas, participar do que Deus está fazendo. Então, aqui, se a minha motivação é cumprir programas, só me importa números, adesões. Mas nessa compreensão descolonial, o importante, eu me sinto parte do que Deus está fazendo. Não é? Isso aqui, por exemplo, especialmente em projetos. Eu vejo muito quando, às vezes a gente vai num projeto missionário, mesmo eu dei uma adaptada, mas tem... quando a gente sai com a igreja, então tem pessoas da Água Branca assim, que às vezes falam assim, vamos lá fazer. Então acha que ir no projeto missionário nós vamos fazer umas coisas bacanas, lindas, está ótimo. Não é? Outros acham que projeto missionário nós vamos lá distribuir folheto, tá bom. Sabe assim? Então, onde é que eu estava aqui? Quando nós chegamos lá, nós vamos muito com essa concepção de invasão da casa do outro. Nós chegamos, somos de São Paulo, não é? Ou mesmo quando estamos falando com uma pessoa não cristã, não é? Como estamos conversando com uma pessoa não cristã, a gente já conversa com ela com essa postura de superioridade, não é? Por exemplo, aqui, ó, abordagem silenciadora e verticalizada, não é? Aqui é conquista o direito de ser ouvida. Então, ao invés de eu ficar uma abordagem silenciadora, verticalizada, eu conquisto o direito de ser ouvido. Aqui nessa abordagem é muito relacional, é de amar, de conviver, de respeitar, não é? Respeitar a alteridade do outro. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, quantas vezes que a gente está em alguma ação, alguém fala assim, que eu não queria dar um exemplo muito, eu vou dar nós estamos em alguma atividade, um projeto, então a pessoa diz assim, mas onde vão ser as ações sociais? E aonde vai ser a pregação? Então assim, se vamos fazer os jogos com as crianças, ou se vai ter alguma ação com as mulheres, de palestra, ou às vezes a gente faz cuidar da mulher, beleza e tal, isso é ação social. E que olha a pregação do Evangelho, então essa dicotomia, sabe? E é interessante, quando você trabalha nessa lógica, você conquista o direito de ser ouvido. Muitas vezes as pessoas falam, por que você está fazendo isso para mim? Por que você veio aqui? Não é? Se sentem amadas. Veja que aqui a meta é ganhar almas. Aqui são vidas que impactam pelo amor. E vai por aí, não é? Aqui, preocupação com expansão, adesões, entender o movimento de Deus no mundo. Eu tenho falado assim, a maioria das igrejas está no automático e a preocupação dos pastores é só qual o pacote que eu vou empregar aqui. Eu vou usar o pacote de igreja com propósito, eu vou usar o pacote de MDA, ou vou usar o pacote... Não é? Mas a gente poucas vezes está querendo se inserir na Mission Day, preocupado assim, com o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. Qual o movimento dele no mundo, o que ele quer fazer. Então, aqui é um paradigma bancário, aqui é uma igreja da rua, não é? Por exemplo, aqui, encobrimento do outro, aqui, diálogo e comunhão entre iguais. Então, por exemplo, aqui, muitas vezes, essa aqui é uma pegadinha, é um perigo, é uma armadilha. Muitas igrejas achando que estão fazendo missão integral, não é? Mas projetos vão para lá com a visão de ajudar pobre. Vamos lá ajudar os pobres, não é? Mas deveria ser projetos, não é? Parcerias de projetos de construção coletiva, juntos. Não, por exemplo, eu já trabalhei muito no Boré. Vamos no Boré, vamos levar isso aqui, né? Peraí, vamos conversar, vamos ver o que Então, às vezes, eu tenho boas intenções, mas eu estou decidindo, né? Então, é uma missiologia que faz por eles ou faz com eles, não é? Então, todo o meu trabalho fica muito em cima disso, é uma missiologia, é uma missão para eles ou é com eles, não é? Então, o Christoph Wright fala que missão é tudo que Deus está fazendo no mundo.
tudo que Deus quer fazer para o seu grande propósito, para toda a criação. Então, não só o homem, não só a humanidade, toda a criação. E tudo que Ele nos chama a fazer para cooperar com esse propósito. Então, o nosso paradigma é reducionista, porque nós ficamos só na salvação de alma, só na salvação do homem. E às vezes a gente se diz missionário e gastamos água, jogamos o lixo misturado, enfim, temos ações que contribuem para estragar o planeta, não é? E essa semana nós estudávamos isso na sala. A Bíblia mostra que a natureza quer glorificar a Deus, a natureza louva a Deus, mas nós roubamos dela o direito de glorificar a Deus, porque nós estamos destruindo ela, quer dizer, a gente ainda está tirando dela até isso, né? Tenho que terminar isso. Então, o Bosch, ele trabalha esse conceito que eu acho muito legal. Ao invés de eu ficar preocupado com como que eu posso agir, sobre o nosso paradigma. Então ele fala assim, martíria seria o conceito abrangente, testemunho, né, de onde vem mártires, né? Martíria, que pode ter 3 frentes, não é? Querigma, diaconia, koinonia. Aí vejam como isso é tão impregnado. Eu tenho um aluno, eu trabalho no treinamento de missionários, então outro dia eles estavam discutindo, mas brigando para saber a porcentagem de cada um. Não, querigma é 70%, né? Entende? É difícil isso. Isso é social, isso é evangelizar, né? Mas, lógico que também, só na diaconia, o que acontece é que quando você está trabalhando dentro desse paradigma, é difícil dizer assim, isso aqui eu só fiz diaconia, eu só fiz koinonia, porque nós estamos trabalhando com as pessoas e nos relacionando, e Deus é glorificado, não é? Então eu, no livro, trago também que eu divido basicamente, a ideia não é minha, é do Alan Kreider, e ele coloca a história em 3 fases somente, não é? O Bosch divide em vários paradigmas, né? Desde a igreja primitiva até hoje. O de hoje ele coloca como paradigma emergente, né? E o primeiro, o paradigma da igreja primitiva, o paradigma medieval, o paradigma da patrística, ele vai por aí. E no livro eu trabalho um pouco esse conceito da cristandade. Então, cristandade, que eu trabalho no livro, é mais essa coisa forte da institucionalidade, não é? Quando predomina essa coisa da tradição, da institucionalidade, e então por isso é que eu chamo pré-cristandade, quando ainda era um cristianismo primitivo, não lindo, maravilhoso, tinha as suas coisas, né? Mas o objetivo da pesquisa não é um livro de teologia, é uma análise da abordagem, né? Então esse pré-cristandade, veja, o período, o texto, o projeto, a motivação, o método, a lógica, né? Agora, na cristandade, há 3 períodos, mas basicamente com os mesmas lógicas e projetos, né? Vejam, por exemplo, no civilizacionista, não é? O paradigma protestante, a lógica é uniformização, expansão, todo mundo pensando assim, não é? Transplantar a cultura era o método. E, por exemplo, o século XX aqui, o conversionista, que está na minha imagem, né? Conversionista, até hoje é o que está... O nosso paradigma é esse aqui, ainda estamos na cristandade. Nós não chegamos aqui ainda, no século XXI. Nós estamos aqui, né? É um paradigma medieval, conversionista ainda. Né? A ênfase é só quantas almas, é gerencial, é contabilizável, não é? Salvação de almas, plantação de igrejas. Não é? E uma das minhas crises era essa, que me cobravam muito plantar igreja em número de almas. Eu, no meio da guerra, uma enfermeira
e no meio dos combates, cuidando de pessoas, as pessoas morrendo, me expondo a situações do tipo, tem que esconder militar. Não é? Eu escondi militar dos dois lados. Porque essa coisa da libertação é assim, os dois usam o mesmo discurso. Vou te libertar, a luta continua, a vitória é certa, tal, os dois falam. Aí quando um que estava no poder, a gente como missionário ali, preservando a vida, né? E a esposa de um, irmã, me ajuda. Fui ajudar a esconder o cara. Aí depois o outro que está no poder, eu também ajudei a esconder, né? Então, como que eu vou dar relatório de quantos que eu batizei, de quantos que... Você escondeu? Quantos se escondeu? Quantos matou? Mas nunca consegui dar esse tipo de relatório. Agora, os relatórios são importantes, né, gente? Senão vamos dizer que eu estou criticando também a organização, a administração. É importante relatório. Só que esse paradigma é fissurado e tem uma obsessão por números, né? Então, a nossa matriz é americana. Vem de lá toda essa mania da estatística e quantos números. Então, esse método contabilizável e a lógica é cumprir programa. O que importa é a agenda, é cumprir programas, não as pessoas. O que eu quero é a sua adesão. Está orando comigo? Que bom, graças a Deus, tchau, né? Eu não me importo com pessoas, né? E aí eu faço uma proposta de pós-cristandade, então, sairmos dessa lógica, né? Buscar a glória de Deus, ser relacional, e uma lógica de participar da Missio Dei. Então a lógica é outra, participar da Missio Dei. Então, eu estou partindo já para o... Fica tranquilo. Tá. Que eu demorei em coisa que não precisava. Cristianismo ou cristandade, então, né? Eu às vezes faço uma brincadeira com os meus alunos, alguns testes. E aí, a galera fala assim para eles, naquela tabela colorida, você alguma vez já foi colonialista? Então, há muita risada na turma, né? Todo mundo. Eu falei, a começar de mim, fui colonialista. Então, cristianismo ou cristandade? Então, é interessante nessa tabela aqui. Vejam, na pré-cristandade, por exemplo, a atração, como que eles atraíam? As comunidades atraíam porque elas eram luz, iluminava, e as pessoas diziam assim, o que está acontecendo ali? Como assim? Agora, na cristandade, é acesso ao prestígio, né? Participação na sociedade, então isso é o que atrai. Um exemplo aqui, a posição, né? Na pré-cristandade está nas margens, está na contramão. Cristianismo na contramão. Hoje a gente tem vergonha de dizer, ó, isso aqui está errado. A gente tem vergonha de se posicionar, porque você é politicamente incorreto, né? Mas nas margens, na contramão, celebrações e locais privados. Hoje qual é a ênfase? Cristandade, no centro, né? Acompanhando as tendências da sociedade. Quanto maior a igreja e tal, os projetos de escada rolante e outras coisas mais, né? Estou brincando também, mas o poder, vejam, aqui era espiritual e a vulnerabilidade humana, mas aqui há muita ênfase, é importante o poder humano, não é? E a institucionalidade é muito forte. É que eu não sei fazer tabela, ficou... Desculpem, tá? Um exemplo aqui, o papel de Jesus. Ele era um bom pastor, professor para todos, mas isso ficou o papel da igreja. Né? Vejam, a igreja é o centro. A nossa visão, nossa missiologia é eclesiocêntrica. Né? O papel de Jesus foi transferido para a igreja. Né? Ele era o mestre de uma minoria de cristãos. Então, agora aqui, deixa eu ver, liturgia, por exemplo, simplicidade nas celebrações, vidas atrativas, não é? E aqui é montagens grandiosas, show, não é? Hoje a gente vai em muitos shows, né? E agora, o mais importante que eu queria mostrar é esse aqui. Isso aqui eu traduzi e eu adaptei essa tabela. São ideias do Hesselgrave.
estilo missionário, vejam, a missão era o centro da identidade da igreja. E é aquilo que tenho falado. Então, se a igreja existe para quê? A missão já existe muito antes da igreja. A gente pôs a missão como sendo da igreja. Não é? A gente tem que rever muito isso. A missão não é da igreja. Não tem que estudar a missão a partir da igreja. A missão já tem há séculos e na Bíblia desde o Gênesis. Não é? E a missão era o centro da igreja. Quer dizer, a igreja veio para trabalhar no cumprimento desse propósito de Deus. Então, a missão era o centro, porque é a própria identidade da igreja. É o que eu tenho perguntado, para que igreja? Para que igreja? Por que ela existe? Ela só existe para trabalhar nisso, não é? Então, lógico, eu não estou falando aqui que é importante o pastoreio, cuidar de pessoas. A igreja existe para o pastoreio, cuidar de pessoas, etc. Né? Então, aqui, a missão é substituída por manutenção. Então, a missão centrífuga ou centrípeta, né? Que é um conceito do Orlando Costas. O Orlando Costas fala, o Velho Testamento é essa visão centrípeta, né? Há uma centralização da presença de Deus, o templo. E hoje nós vemos assim, a missão das igrejas é: vinde, venha para a minha igreja, vamos na minha igreja, né? Então é vinde, não ide, né? E agora, a grande comissão não é só Mateus também, é o que eu tenho falado, são duas. A Bíblia começa lá no Gênesis, a primeira grande comissão está lá, quando Deus colocou o homem e disse: essa é a primeira missão, você vai cuidar. A primeira missão nossa é cuidar da criação, né? Então a primeira missão do homem é cuidar da criação, e o fazer discípulos no Novo Testamento é super enfatizada, né? Enfim, então, eu termino colocando isso, que a psicologia bancária, ela promove antimissão. Então, muitas vezes eu vejo pelo Brasil, falar de conferência missionária espanta até as pessoas, né? As pessoas falam: conferência missionária é um missionário que virá falar sobre tristezas, desgraça da África ou da Índia, né? E arrecadar fundos. Então, missão, não é? O paradigma ficou bem reducionista, né? E isso, então, promove essa antimissão, né? O que eu chamo de antimissão. Então é isso, gente. É missão para os outros ou missão com os outros, não é? Eu termino aqui, né? E agradeço a atenção. O livro termina deixando essa discussão, essa reflexão, não é? Que quando nós vamos ter coragem de parar para avaliar, não é? E reavaliar nossas formas de fazer, e não só formas de fazer, mas o nosso paradigma, o nosso modelo, como nós pensamos missão, não é? Obrigada. Obrigado, Ana Alzira, por esses desafios, provocações e reflexões, né? O material que ela deu para vocês, as tabelas especialmente, são atualizadas, né? Depois eu vou ver se ela deixa aí o PowerPoint para a gente pôr no YouTube junto. E quem está vendo no YouTube vai ter logo abaixo um link com todas essas tabelas. E eu indicaria que vocês pudessem ir no site da Editora Ultimato, você que está no YouTube, e adquirir este livro. Como ela disse, é um resumo da tese dela, né? Vale a pena ler a tese dela porque vai mais a fundo, mas você pode já ter isso aqui. Para vocês que estão aqui, o Paulo está lá embaixo já com diversos exemplares para que você possa adquirir esse exemplar, já levar e deixar ser colonizador, né? A palavra dela é tão provocativa que a gente teria aqui, digamos, o dia inteiro para ficar no embate aqui. Temos 2 colegas professores, 3 aqui, que poderiam participar junto conosco, 4 professores, 5, sei lá, e, né, eu estou pensando aqui o que está passando pela cabeça, por exemplo, do Gedeon, que é sociólogo, e todo esse processo de colonização que tem acontecido
e que parece-me que é um vírus que vai pegando de povo em povo, né? E, de fato, é uma situação complicada. A velha história da grande comissão no ID, se você não pode ir, paga a conta e tua consciência está livre, ela já é superada na teologia, né? Agora fazer discípulos é mais difícil, muito mais difícil, exige vida. Então, o que se fez hoje? Criou-se estruturas, programas, eventos, assim substitui vida. Então, não tem que viver, não tem que desenvolver, olhar para o próximo, ao autor, que eu trabalhei no doutorado, o Analzira, que é Henrique Dúcio, bem controvertido, e ele fala que a gente não tem que falar com o outro, tem que ouvir e ver o outro face a face. Ouvir e ver, porque aí você deixa ele falar. E a partir daí você pode, então, atender a sua demanda, a sua necessidade com o próprio Evangelho. Bem, enfim, daria para a gente ficar aqui um tempão discutindo o nosso trabalho, a nossa vida, o que estamos fazendo, o que precisamos modificar. Eu escrevi para os líderes batistas principais, não sei se você viu que eu estava lá tuetando, tocando no teclado, né? Então, os principais líderes, ele disse, nós estamos formando novas gerações para novos momentos criativos para nossas igrejas e denominações. E um dos principais líderes que faz esse trabalho de missão, ele respondeu, é isso mesmo. Então, é isso aí.